Boa noite. Shalom, shalom, meninas. Estão todo mundo me ouvindo bem? Glória a Deus, aleluia. Poderoso esse momento, glória a Jesus. Amém, pessoal, amém. Hoje, seja bem-vinda, Ariane, seja muito bem-vinda, minha querida. Coloquei lá, sentei lá no grupo, amém. Gente, hoje é o nosso sétimo dia. Então, para a Ariane que está chegando agora, tá no comecinho ainda, tá no início, porque são 40 dias de propósito, amém? Então vai ter semanas, nós estamos numa semana de identidade, de revelação, santidade, Espírito Santo, depois nós vamos ter uma semana de libertação, de batalha, e assim por diante. Serão dias poderosos e sobrenaturais que o Senhor vai trazer a revelação e vai falar com vocês, eu creio nisso. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo que habita em você. É o tema de hoje. E a nossa leitura está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então vamos lá, gente. Existe uma pergunta que pode mudar completamente a sua maneira de viver, a maneira como você vive. E eu já começo com uma pergunta na noite de hoje. Se você realmente acreditasse que Deus mora em você, como que você agiria? Eu não estou perguntando se você acredita que Deus existe. E também não estou perguntando se você acredita que Deus está no céu. Eu estou perguntando, você vive consciente de que o Espírito Santo habita em você? Deixa eu ver as mãozinhas aqui. Você tem essa consciência? Amém? Porque aqui, Paulo não está dizendo que o Espírito Santo visita vocês. Ele está dizendo que o Espírito Santo habita. E visitar é diferente de morar. Quem visita vai embora. E quem mora estabelece uma residência. Então, olha só a revelação da noite de hoje. Espero que vocês estejam com caderninho, com caneta, porque assim, talvez uma das maiores perdas da vida cristã seja frequentar a presença de Deus sem perceber que a presença de Deus decidiu fazer morada em nós. Então, não é sobre visita. Não é sobre visita, é sobre habitação. Deus não quis apenas estar perto de você. Na Bíblia, existe uma progressão. Presta atenção, no princípio, Deus se manifestava em determinados lugares. Depois, havia o tabernáculo. Depois, o templo. Mas aí chega um momento em que acontece algo que muda completamente a história, que é Deus deixa de habitar em um edifício e começa a habitar em pessoas. Gente, isso é sensacional. Porque o templo, ele tinha paredes, portas, tinha sacerdote. E o novo templo tem pele, tem coração. Agora, o próprio crente se torna habitação do Espírito. É por isso que Paulo usa a palavra santuário. Não é uma metáfora bonita, não. É uma mudança. É uma mudança de categoria, porque presta atenção. Você não é apenas alguém que frequenta um lugar santo. Você foi chamado para ser esse lugar de habitação do santo. Entende a diferença? Mas por que que Paulo diz assim, não sabeis? Por que que ele faz essa pergunta? Não sabeis? Essa é uma pergunta de Paulo e essa pergunta é poderosa. Porque ele não diz vocês não sentem. Ele diz assim, não sabeis? Porque existe uma diferença
entre sentir a presença de Deus e saber que Deus habita em você. Por isso eu perguntei no início essa pergunta, por isso eu comecei, né, com essa pergunta. Porque se eu depender de sentir para acreditar alguma coisa, minha fé ela vai ficar presa às minhas emoções. Se eu depender de sentir para acreditar, a minha fé, hoje eu sinto, amanhã eu não sinto. Por quê? Ela está baseada nas minhas emoções. Então, um dia eu acho que Deus não está falando comigo, ele foi embora. Mas Paulo estabelece uma verdade aqui. A habitação do Espírito não depende da sua sensação. Você pode estar emocionalmente abatida e o Espírito continuar habitando em você. Você pode estar atravessando uma fase difícil, um dia difícil da tua vida, e ele continuar em você. Você pode sentir absolutamente nada. E ainda assim, a realidade espiritual vai permanecer verdadeira, porque presença não é sensação. Presença não é emoção. Uma pessoa uma vez me perguntou assim: se o Espírito Santo, Lu, habita em nós, por que que às vezes eu não consigo sentir? Por que que eu não sinto nada? Porque sentir a presença de Deus e ter a presença de Deus são coisas diferentes, pessoal. A Bíblia não ensina que Deus só está presente quando sentimos algo. Às vezes, sentimos profundamente a presença do Senhor. É óbvio. Eu não estou falando aqui em momento nenhum que a gente não sente. Eu estou dizendo que vai ter vezes que não sentiremos nada. E mesmo assim, ele continua sendo Deus. Ele continua perto. Ele continua habitando em nós. Por quê? Olha só, nós somos humanos. As nossas emoções, elas oscilam. Deus não oscila, não. Hoje, você pode estar emocionado durante um louvor, emocionada durante um louvor. Amanhã, você pode orar e sentir apenas um silêncio. E isso não significa que Deus chegou ontem e foi embora hoje. Vocês estão entendendo? Não significa isso. Significa que o seu estado emocional que mudou. Significa que você hoje se emocionou durante um louvor. E que depois você não sentiu nada. Vamos imaginar. O sol. O sol, ele continua existindo, mesmo quando as nuvens impedem que você o veja, certo? A presença de Deus não deixa de existir porque você não consegue percebê-la emocionalmente. Não deixa de existir porque você não está percebendo emocionalmente. Às vezes, Deus quer nos ensinar a andar pela fé e não pela sensação. Se eu só acredito que Deus está comigo quando eu sinto algo, a minha fé fica dependente das minhas emoções. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando aqui? Não tem como. Paulo diz assim, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Está lá em 2 Coríntios 5:7. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. E por que que a gente precisa aplicar o mesmo princípio às sensações? Porque eu não preciso sentir para crer. Nem toda ausência de sensação significa ausência de Deus. Às vezes você está só cansada, preocupada, sobrecarregada. Às vezes você está distraída ou está passando por uma fase de sofrimento. Mas o Senhor está aí. Seu coração ele pode estar ocupado demais, tentando sobreviver a um problema conjugal, a um problema do seu dia a dia, no trabalho.
tentando sobreviver ao dia que você não consegue perceber emocionalmente aquilo que espiritualmente continua acontecendo. Então, o problema pode estar na nossa percepção e não na presença de Deus. Uma criança dormindo no colo do pai, ela pode não estar conversando, pode não estar sorrindo, pode não estar dizendo nada, mas ela está no colo do pai. Ela pode não estar dizendo assim, pai, eu estou sentindo você, mas ela está no colo do pai. E a presença, ela não depende da consciência constante da presença, entende? É assim, existem momentos em que você não consegue sentir Deus, mas continua sustentada por Ele. Se faça uma pergunta aí, eu quero que todo mundo se faça uma pergunta, tá? Se quem está com o caderno, responde no caderno. Se eu nunca mais sentisse nenhuma emoção forte durante uma oração, eu continuaria buscando a Deus? Se eu nunca sentisse, você tem que ser sincera com você mesmo. Se você nunca sentisse nada, nenhuma emoção, você continuaria buscando a Deus? Porque essa pergunta aqui, gente, ela revela muito. Porque maturidade espiritual é chegar ao ponto em que nós podemos dizer assim, ó, Senhor, eu não estou sentindo nada hoje, mas eu continuo confiando em Ti, Pai. Eu não estou aqui pelo que sinto, mas eu estou aqui pelo que Tu és, porque Tu és Deus. Isso é maturidade espiritual. E por que eu estou falando isso? Porque hoje as pessoas vão à igreja buscando sensação. As pessoas vão à igreja buscando emoção. As pessoas vão à igreja querendo cair no espírito, querendo. Se elas não estão sentindo nada, ela culpa o pregador, o pastor, quem for, ela culpa. Ela fala assim: não, foi fraco, né? Não, a palavra hoje não me tocou. Então, talvez essa seja uma das formas mais profundas de adoração. É quando você continua buscando, quando não há arrepio, quando não há lágrimas, quando não há euforia, quando não há nenhuma sensação extraordinária. E você está lá, firme, buscando, confiando. Porque quando tudo que eu sinto desaparece e eu continuo dizendo, Tu és meu Deus, é porque minha fé deixou de depender da sensação e passou a descansar em quem Deus é. Então, não confunda silêncio com ausência, nem ausência de sensação com ausência de Deus. Às vezes, você não vai sentir nada. Vai ter dias que você não percebe a presença, mas você continua sendo sustentada, carregada por ela, ok? O Espírito Santo, pessoal, não é um acessório da vida cristã, não. Muita gente, infelizmente, hoje, trata o Espírito Santo como uma espécie de recurso espiritual. Fala assim, eu preciso de força, eu preciso de direção, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma profecia, eu preciso de um profeta na minha vida, eu preciso de um milagre. Mas o Espírito Santo, ele não veio apenas para fazer coisas por você. Isso tudo aqui o Espírito Santo te dá. Ele te dá força, direção, palavra, milagre, profecia, tudo. Mas ele não veio só para isso. Ele veio para formar Cristo em você. E essa é a diferença que muda tudo. Porque o Espírito Santo não é apenas poder para realizar. É presença para te transformar. Não é apenas aquilo que Deus faz através de você. É aquilo que Deus faz em você. O Espírito Santo não veio apenas para usar você, mas primeiro para transformar você. Ele pode agir através dos seus dons, da sua palavra, do seu ministério, mas antes disso, ele quer trabalhar o seu coração, seu caráter, as suas atitudes, as suas escolhas.
Deus não quer apenas fazer grandes coisas através de você. Ele também quer fazer uma grande obra dentro de você. Você é o testemunho. O poder, ele pode impressionar pessoas. Quem tem dom, quem tem revelação, quem tem sinais e maravilhas, o poder impressiona pessoas. Mas sabe o que impressiona Cristo? É a sua transformação. Ela revela Cristo. Transformação revela Cristo. O Samuel, quando ele estava no templo, quando ele ouviu uma voz chamando, né? Samuel, ele correu até Eli. E aí, o que aconteceu? Ele percebeu só depois que era Deus chamando. Sabe o que isso revela? Que Samuel ele precisou aprender a distinguir a voz de Deus. E nós também. Porque se o Espírito Santo habita em nós, nós precisamos aprender urgente a reconhecer a direção dele. Se ele habita em nós, a gente precisa reconhecer urgente. Porque nem todo pensamento é a direção de Deus. Nem toda emoção é voz do Espírito Santo. Nem todo mundo que está caindo na igreja é poder do Espírito Santo. Nem toda oportunidade é propósito que o Senhor colocou. Nem toda porta aberta foi Deus quem abriu. Por isso que Paulo diz que nós precisamos andar pelo Espírito. E a habitação precisa produzir relacionamento. Como que você vai reconhecer uma direção se não tem relacionamento, se não tem intimidade? Como? Uma habitação precisa produzir relacionamento. O Espírito Santo não habita em você para te deixar igual. Nós viemos falando isso a semana inteira. Certo? Se o Espírito Santo realmente habita em você, alguma coisa precisa mudar. Não porque você precisa conquistar o amor de Deus, não é isso. Mas é porque a presença de Deus produz transformação. É impossível uma pessoa ter realmente a presença do Espírito Santo com ela e não ter mudado comportamento, ações. É como você colocar uma planta em um ambiente de luz e ela começa a crescer em direção à luz. Não é porque alguém fica puxando os galhos dela para ela crescer, não. Mas porque aquilo que está dentro dela responde ao ambiente que ela está. E da mesma maneira, a presença do Espírito começa a reorganizar os nossos desejos, os nossos pensamentos, nossas prioridades, comportamento. Aquilo que agrada o Senhor, a gente faz com prazer. E aquilo que desagrada, a gente começa a não fazer mais. Vamos para um exemplo na Bíblia. Pedro era impulsivo. Ele falava antes de pensar. Ele reagia rapidamente às coisas. Ele prometeu que jamais abandonaria Jesus. Depois ele negou Jesus. Mas observe uma coisa. Pedro, depois da ressurreição e do derramamento do Espírito em Atos 2, observe Pedro. Um homem que antes tremia diante de uma criada, agora está diante de uma multidão anunciando Cristo. Isso aqui não é simplesmente uma mudança de personalidade. É uma transformação produzida pelo Espírito. O Espírito Santo ele não apagou a personalidade de Pedro. Mudou o comportamento de Pedro. Ele redirecionou aquela personalidade forte, impulsiva, para o propósito de Deus. Então, por exemplo, nossa, mas aquela menina, ela é muito inteligente, ela é muito isso, muito aquilo, ela direciona isso para as coisas do Senhor. Direciona isso para as coisas do Senhor. A coragem que antes Pedro tinha de impulsividade passou a virar ousadia.
A boca que antes falava sem pensar, agora anunciava o evangelho. Isso é transformação. Vocês estão compreendendo? Essa transformação é poderosa, porque você vai fazer uma avaliação da tua vida. Você vai virar e vai falar assim: meu Deus, eu preciso mudar. Todos os dias, pessoal, eu oro pedindo o Espírito Santo para não afastar a presença dele de mim. Eu falo assim: Espírito Santo, não afaste a tua presença de mim. Não afaste a tua presença da minha vida. Não afaste, Espírito Santo. Quando eu estou em algum ambiente que eu sei que tem o poder sobrenatural do Espírito Santo, eu falo: Espírito Santo, mira em mim. Manda o fogo do teu Espírito em mim. Tem que ser assim, pessoal. Agora vamos voltar para 1 Coríntios 6 de novo. Paulo está falando especificamente sobre o corpo, certo? E aqui existe uma revelação muito importante, porque o cristianismo não ensina que o seu corpo não importa. Ele não ensina isso. Pelo contrário, Paulo diz assim: glorificai a Deus no vosso corpo. No vosso corpo. Seu corpo pertence a Deus. Seu corpo não é descartável. Seu corpo não é um instrumento para satisfazer qualquer desejo. Seu corpo carrega uma responsabilidade espiritual, porque o Espírito Santo habita nele. Tanto que a gente explica espiritualmente na questão da libertação, a questão da ligação de almas. Certo? Então, em vez de perguntar assim, ó, isso é permitido? Ah, eu posso fazer isso? Ó, tem umas perguntas, quando eu abro a caixinha de perguntas lá no Instagram, que só o Senhor dá glória. Lu, isso é pecado? Isso é pecado? Gente, se desagrada é pecado, não precisa nem, né? Então, assim, em vez de perguntar assim, isso é permitido? Começa a perguntar assim, ó, isso combina com uma pessoa que é a habitação do Espírito Santo? Isso combina? Uma coisa simples que eu vou contar para vocês. Eu dou muita palestra, muito treinamento de empresa, né? Você já deve ter visto no Instagram. E eu gostava muito de um decote, não um decote com os peitos pulando para fora, primeiro que eu nem tenho peito para pular. Mas eu tô dizendo assim, eu gostava de um decote bonito, sabe? Eu gostava, eu achava bonito, não vulgar. Hoje eu não consigo mais usar um decote que aparece o, o Vzinho aqui, sabe? Não consigo mais. Mas eu não tô falando que isso é pecado, não, tá, gente? Tô falando de mim, Lucineide Pagano. É uma coisa que me transformou. É uma coisa que, tipo assim, não consigo e tá tudo certo. E não adianta ninguém falar assim, ah, mas tá lindo. Ah, mas não tem nada a ver. Realmente não tem nada a ver pra você, mas pra mim tem. Entende? Então, assim, de vez de perguntar, começa a perguntar assim, ó, isso combina com alguém que é a habitação do Espírito Santo? Essa pergunta, ela é muito mais profunda, porque maturidade espiritual não é viver procurando uma fronteira de onde que tem pecado e onde que não tem. Não é você viver perguntando assim, até onde eu posso ir sem ser pecado? Você não precisa ficar perguntando isso o tempo todo. Você precisa perguntar se isso honra aquele que habita em você. O que honra aquele que habita em você? Imagine que você recebe uma pessoa extremamente importante para morar na tua casa. Aí você começa a pensar assim, onde essa pessoa vai dormir? Como está a casa? O que precisa ser retirado aqui de casa? O que precisa ser organizado? O que precisa ser limpo? O que não combina com aquele ambiente? Não é assim? Agora pense, o Espírito Santo não está apenas visitando sua casa. Isso que vocês precisam aprender. O Espírito Santo não está apenas visitando, ele habita em você. Então, talvez existam coisas que precisam ser retiradas de você, da tua vida. Conversas, hábitos, relacionamento, conteúdos
que vocês acessam, blogueiras que vocês assistem, que vocês seguem, pessoa, por exemplo. Primeiro, que a gente tem que aprender uma coisa. O que significa seguidor? Você tem que aprender isso. O que significa seguidor? Que você admira, se identifica com as coisas daquela pessoa. Você segue aquilo que aquela pessoa orienta, aquilo que aquela pessoa prega. E aí, de repente, você está lá vendo uma pessoa que está o tempo todo com exposição do corpo, que está o tempo todo com pregando coisas que não condiz com o Senhor, que está o tempo todo alimentando os seus olhos, alimentando o seu espírito com coisas que não glorificam nada a Deus. Tem que prestar atenção. Às vezes você está num grupo que o povo está pregando noite profética todo dia. Todo dia tem uma ativação profética. Todo dia tem uma noite profética. Cuidado com isso, gente. Não é assim o mundo espiritual, não. Não é assim que funciona. A gente tem que tomar cuidado com as coisas. Então, isso tudo aqui, atitude, tudo aqui, você precisa analisar se precisa ser retirado. Não porque Deus quer empobrecer sua vida, não, tá? Mas porque a casa, que é você, ela está sendo preparada para o propósito de quem habita nela. Ai, Lu, mas eu sou obrigada a fazer isso? Você não é obrigada a nada. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O Espírito Santo não habita em qualquer lugar. Não existe. Ele não habita em lugar com boca suja. Ele não habita em lugar que os olhos não glorificam o Senhor. Então, se você quer ter experiências com Deus, se você quer ter autoridade espiritual, se você quer ser um reinante aqui na terra, se você quer ser uma pessoa que vai reinar com o Senhor, que vai herdar o reino de Deus, você precisa mudar urgentemente as suas atitudes. Agora, se você só quer ser salvo, então tá tudo certo. Continua do jeito que tá e tá tudo bem, porque para ser salvo, você só precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas existe uma diferença, hein, gente? Não esqueça disso. Existe uma diferença entre salvação e reino de Deus. Jesus não veio aqui pregar a salvação. Jesus veio aqui pregar o reino de Deus. Até porque ele foi salvo depois. A salvação foi depois que ele morreu. Então precisam prestar atenção nisso. A palavra do Senhor fala o tempo todo sobre o reino de Deus. E lá na palavra está falando o tempo todo quem é que são as pessoas que vão reinar e quem é que são as pessoas que não vão reinar. Então tem que aprender essa diferença. E se você quer ter revelação, quer ter experiências sobrenaturais com Deus, quer viver maravilhas aqui, você precisa mudar algumas coisas, mudar comportamento, atitude. Amém? Aí aqui está falando, continua. Fostes comprados por preço. Aqui Paulo muda completamente a perspectiva, porque você não é seu próprio dono. Aqui fala assim, ó, não sois de vós mesmos. Isso confronta a nossa cultura, sabe por quê? Porque o mundo diz assim, meu corpo, minhas regras. É o que você vê na TV, é o que você vê na rua, é o que você vê em tudo quanto é lugar. Na internet, meu corpo, minhas regras. Só que Paulo está dizendo aqui, vocês foram comprados e o preço foi o sangue de Cristo. Então existe uma pergunta que ela precisa ser feita. Se eu fui comprada por Cristo, quem tem direito de decidir como é que minha vida será vivida? Quem tem direito? Será que é seu corpo, suas regras? A cruz e o Espírito Santo estão conectados. Jesus não morreu apenas para perdoar os seus pecados, não. Ele morreu
para adquirir um povo para Deus. E depois da obra de Cristo, o Espírito Santo vem habitar nesse povo. Entende? A cruz compra, o Espírito habita e a vida passa a glorificar. Essa é a sequência: preço, pertencimento, habitação, transformação, propósito. Essa é a sequência. Gente, depois eu quero dar uma aula para vocês sobre essa questão da cruz, porque o Senhor fala, né? Pega a sua cruz. E eu quero muito que vocês me cobrem sobre isso. Eu quero falar uma revelação muito forte para vocês sobre isso. Amém? Mas continuando aqui. Tem gente que pede assim: Espírito Santo, usa-me. Mas Deus talvez esteja te perguntando assim: vamos colocar aqui, Carla, eu posso primeiro governar você? Antes de você falar, Espírito Santo, usa-me. Talvez o Senhor quer primeiro governar você. Porque nós queremos o poder do Espírito sem o governo do Espírito. É o que eu acabei de falar. Não adianta querer os dons e não querer o fruto. Não adianta querer ser usado e não querer ser tratado. Não adianta querer autoridade e não querer submissão. Só que o Espírito Santo não veio apenas para fazer você poderoso com os dons, sinais, maravilhas, poder, não é isso. Ele veio fazer você parecido com Cristo. Só que o templo precisa ser cuidado, porque se o seu corpo é santuário, isso muda a maneira como você trata seu corpo. Muda como você fala com ele, como você cuida dele. Muda aquilo que você permite, muda seus limites, muda seus relacionamentos, sua sexualidade, sua alimentação, seus hábitos, a maneira de você descansar. Tá? Isso aqui não é, gente, porque é uma lista religiosa. Não tem nada a ver. Isso aqui é porque é consciência, uma consciência de que você carrega a presença. E que você carrega a presença e você quer que essa presença se manifeste em você, você precisa cuidar, você precisa limpar. Entendeu? Antes de entrar em um determinado ambiente, se pergunte assim, ó, eu levaria o Espírito Santo comigo para lá? Porque a resposta é que ele já está em você. Essa pergunta não pode ser assim. Eu levaria o Espírito Santo para lá. Você precisa reformular ela. Você precisa perguntar assim: o Espírito Santo se agrada de encontrar aquilo que eu estou prestes a fazer lá? Aí sim, isso aqui vai mudar suas decisões. Eu vou viajar para um lugar e vou ficar na casa de uma pessoa. O Espírito Santo se agrada de encontrar aquilo que eu estou prestes a encontrar lá, a fazer lá nessa casa? Porque tem gente que na casa dela, ela é de uma forma, mas se ela vai visitar um parente, ou se ela vai visitar um amigo, ela muda o jeito dela. Ela tem vergonha de ser quem ela é. Ela tem vergonha de sentar numa mesa e falar assim, eu não compartilho disso. Eu não compartilho dessas questões mais. Eu não faço isso, eu não me agrado. Ela tem vergonha. E ter vergonha de fazer isso é negar Jesus. Você já parou para pensar nisso? Ter vergonha é você estar negando Cristo. Por que você está negando Cristo? Porque você abdicou, largou essas coisas por causa do Espírito Santo. Porque você está se transformando. Então, a partir do momento que você está preocupada com a opinião do outro, você deixa de preocupar com a opinião de Deus. E quem que é mais importante? O Espírito Santo, gente, não é apenas uma presença, ele é um governador. E isso está em Romanos 8. Aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus.
Percebam uma coisa: habitar fala da presença e guiar fala de governo. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, não basta você dizer que o Espírito Santo está em mim. Não basta você dizer isso. Você tem que ter uma pergunta madura. Você precisa perguntar: o Espírito Santo está governando as minhas escolhas? Ou eu ainda que governo? Ele está governando as minhas escolhas ou eu que governo? Porque qualquer pessoa cristã pode ter a presença de Deus, mas também pode resistir à direção de Deus. Pode ter a presença, mas pode resistir. Eu tenho uma mentorada, que eu dou mentoria para ela, e ela já se converteu e o marido não. E várias vezes ela fala assim: Lu, eu não aguento mais meu marido bebendo. Ele bebe, coloca aquele sertanejo na maior altura e fica bebendo horas e horas. E aí ele começa a falar coisa nada a ver, começa a gritar com nossos filhos, começa a confusão dentro de casa. Porque ele bebe, ele fica pior. Ele não fica, não é aquele que bebe e fica melhor, aquele que bebe fica pior. Ele fica agressivo. E aí ela falou: não aguento mais. Mas tem dia, Lu, que eu sento na mesa, tem vezes que eu até tomo um copinho com ele, porque se eu não tomar, vira mais confusão ainda. Olha isso. Vira mais confusão ainda. Primeiro, o espírito de alcoolismo, de confusão, de contenda, já está naquele ambiente. A partir do momento que ele bebe, fica agressivo, ou seja, ele bebe e se transforma. Então, ali já tem um problema espiritual acontecendo. Em vez de ela lutar com o joelho no chão, oração, com jejum, pela conversão do marido dela, o que ela faz? Ela senta na mesa e toma um copinho para não ter mais briga. Eu vou deixar em aberto para que a gente discuta isso depois lá no grupo. Está certo ou está errado? Isso está certo ou isso está errado? Ela está cedendo ao mundo sem estar preocupado com a opinião do Senhor e preocupado com a opinião do marido dela? Ela está cedendo a quem, gente? Porque só existe, eu já falei aqui, só existe duas pessoas. O bem e o mal. Se isso não é o bem, ela está servindo a quem nesse momento? Não tem como você servir dois senhores. Não tem como. O Espírito Santo, ele não habita no lugar profano. Ele não habita em lugares de palavrão, com músicas profanas. Ele não habita em lugares assim. Vamos lá, continuando aqui. Como que você vai saber se você está sendo guiado pelo Espírito Santo? Eu quero encerrar com essas perguntas e quero que vocês anotem. Você vai perguntar assim: quando tenho que escolher entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer, quem que vence? Exemplo, tá em jejum. Falou que ia fazer uma alimentação por dia. Aí tem um dia que tem problema no trabalho, chega estressada, precisa de um doce, quer comer um doce, fala assim: depois eu começo de novo esse jejum. Um exemplo, tá? Só que eu tô dando. Mas aqui tem N exemplos. A pergunta é: quando tenho que escolher entre aquilo que quero e aquilo que Deus quer, quem que vence? Primeira pergunta. Segunda pergunta: quando o Espírito me confronta, eu obedeço ou eu negocio? Espírito Santo, eu não vou agora, não. Ele vai mudar, ele vai transformar, eu vou conseguir. O Espírito Santo fala que não é para casar com essa pessoa. Mas você acha que você vai mudar essa pessoa? Que com o tempo ela vai transformar? O Espírito Santo fala que não é para você discutir com teu filho, que é para você ajoelhar, orar. Mas você não aguenta. A língua coça, você quer falar de qualquer jeito. Então, você obedece quando ele te confronta,
ou você negocia? Terceira pergunta. Quando percebo que algo está errado, eu procuro justificar ou eu procuro abandonar? Quando eu percebo que algo está errado, eu procuro justificar ou abandonar? Minha vida secreta combina com a presença que eu carrego? É tipo a pergunta de ontem, né? Eu vivo o que eu prego? Eu estou buscando o Espírito apenas para receber dons, poder, sinais e maravilhas, revelação, ou para ser transformada? Eu quero os dons do Espírito mais do que eu quero transformar o meu caráter em Cristo, o caráter de Cristo? Essas perguntas aqui não é para poder produzir nenhuma condenação, gente. Nós estamos nesses 40 dias, cada dia trabalhando uma área da nossa vida para a gente ser transformado, para a gente se confrontar mesmo e para a gente reconhecer: uau, eu preciso melhorar essa parte. Uau, essa parte aqui, eu realmente sou orgulhosa, eu realmente não estou em santidade, eu realmente estou buscando por esse sentido. É você ser confrontado para ser transformado. Porque Espírito Santo transforma a vida de uma pessoa. Você pode até enganar pessoas. Você pode construir uma imagem, você pode convencer uma multidão de pessoas, ainda mais agora, né? Com a IA, você pode fazer vídeos, enfim. Mas você não consegue esconder nada daquele que habita em você. Nada. Você pode agora não estar querendo responder essas perguntas de forma sincera. Mas você está escondendo de quem? Porque aquele que habita em você, você não consegue esconder nada. E esses confrontos não é para produzir medo nenhum. É para produzir intimidade, porque o Espírito Santo não conhece apenas sua versão pública, não. Ele te conhece completamente. Completamente. E sabe qual que é uma das maiores diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? É que no Antigo Testamento, o homem precisava ir ao templo para encontrar a manifestação da presença. E no Novo Testamento, o templo carrega a presença. Vocês entenderam? Quem que é o templo? Você não precisa procurar um lugar santo para que Deus esteja presente, não. Você pertence a Ele, você carrega a sua presença. Você foi comprada, você é a habitação. Isso aqui é muito forte, gente. Isso significa que você nunca entra sozinho em lugar nenhum. Olha que poderoso. Você não conversa sozinha, não trabalha sozinha, não enfrenta uma crise, um problema sozinha. Você não luta uma tentação sozinha. Você não toma uma decisão sozinha. O Espírito Santo habita em você. Mas o que que isso exige de você? Você tem que se perguntar. Então, o que que isso exige de mim? Para que ele habite em mim, para que todos os lugares ele esteja comigo. Não é uma vida que nós somos humanos, mas é uma vida rendida. Não vai ser ausência de luta, nós vamos ter. Mas a presença de Deus está dentro dessas lutas. Não é questão de aparência espiritual, não. É questão de relacionamento real. É aquela palavra que fala que quem é espiritual entende das coisas espirituais. E quem não é, não entende. Não é sobre dons, é sobre fruto. Fruto do Espírito. Não é apenas falar de Deus, é ser transformado por Deus. É a pessoa olhar para você e falar assim: nossa, essa mulher ela é ungida, essa mulher ela carrega a presença do Senhor. Essa mulher ela tem revelação. É isso. Então pergunte aí para o seu coração: se o Espírito Santo realmente habita em mim, o que que eu preciso mudar?
Que hábito que não combina com o tempo? Que relacionamento está me afastando da presença do Espírito? Que pensamento que eu tenho alimentado? Que área da minha vida que eu ainda não entreguei? Que desejo que está tentando governar aquilo que pertence a Deus? Pergunta tudo isso. Que ambiente está moldando aquilo que deveria ser transformado pelo Espírito? Eu estou apenas carregando o nome de cristã? Ou eu estou permitindo que o Espírito de Cristo realmente transforme a minha vida? Porque talvez você esteja pensando assim: eu preciso encontrar Deus. Mas o Espírito Santo esteja te lembrando: eu já estou em você, minha filha. Ele decidiu morar em você. Você não precisa convencer Deus a permanecer, não. Cristo já pagou o preço. Você precisa reconhecer a presença que já recebeu. Precisa ter essa consciência. Precisa olhar diferente para o seu corpo, para a sua casa, para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para os seus pensamentos, para o seu futuro. Porque você não é qualquer pessoa. Você é a habitação do Espírito Santo. Então, santidade deixa de ser: eu não posso fazer isso. Deixa de ser esse tipo de frase, de pensamento. E passa a ser assim: eu não quero entristecer aquele que habita em mim. Pronto, e acabou. Mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver que é o perigo. Porque o santo não se mistura com o profano, não. Essa é a diferença entre religião e relacionamento. Porque tem pessoas que tá na igreja, tem pessoas que tá se falando que é cristão, que vai direitinho cumprir assim, ó, dia de adoração, dia de oração, né? O domingo, vai cumprir tudo bonitinho. Mas e o relacionamento? Uai, o nada a ver atrapalha o relacionamento. E aí essa pessoa não tem a intimidade que ela precisa ter. Então hoje eu quero encerrar te falando uma coisa muito importante, que é para você não viver como alguém tentando encontrar a presença de Deus. Não viva como essa pessoa. Viva como alguém que já sabe que carrega a presença de Deus. Porque o Espírito Santo não habita em você para que você seja apenas diferente dos outros, não. Ele habita em você para que Cristo seja visto através de você. Para que Cristo seja visto através de você. Amém? Quero convidar hoje a nossa irmã Carla para encerrar esse momento da nossa ministração com uma oração. Amém. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Senhor, mais uma vez quero te render graças, Senhor, pelos teus feitos sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo que tens feito e por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo, Pai. Deus, quero te render graças por mais um momento de live, por mais esse momento de estudo, Senhor. Quero te apresentar, Senhor, mais uma vez, este período de 40 dias, meu Deus, de propósito. Continua, Senhor, conosco, continua, Senhor, no direcionamento, Senhor. Se revela a cada um de nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, quer fazer em nossas vidas, Senhor. Deus, Tu és o nosso oleiro, nós somos o vaso, Senhor. Nos modela, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer, Pai. Deus, como já foi falado aqui esta noite, Senhor, quantas vezes, Senhor, que às vezes oramos, te pedimos e achamos que estamos sozinhos, mas a todo momento, Senhor, o Senhor está conosco, meu Pai. Pai, quero te pedir,
nos modela, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor. Tira, Senhor, de nossas vidas tudo que não te agrada, tudo que não glorifica, que não exalta o teu santo nome, Senhor. Como diz na tua palavra, Senhor, que somos templo do teu Espírito Santo, Senhor. Então, se faz presente, Pai, em nossas vidas, nos molda, nos remodela conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, nas nossas dificuldades, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a desprender do passado, de coisas, Senhor, que às vezes nos atormenta, que às vezes traz, assim, feridas que pensamos que está, assim, cicatrizada e às vezes o cascão dói, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver o novo, Deus, como diz lá em Isaías 43:18, não vos lembrei das coisas passadas, eis que faço uma coisa nova todos os dias, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vencer, a viver o teu novo, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, quero te apresentar, Senhor, cada aí nesta live, entra com a tua providência, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a pregoar as tuas boas novas, a ser exemplo, Senhor, nos ajuda, Senhor, aquelas pessoas que ainda não te conhecem, nos ajuda a fazer a diferença, Espírito Santo de Deus. Pai, também quero te apresentar, Senhor, a vida de Lu, que ela cada vez mais, Senhor, esteja firme e forte no teu propósito. Usa ela, Senhor, conforme é a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que cada vez mais ela venha cuidar das tuas coisas, porque eu creio, Senhor, que das dela o Senhor tem sido Deus de detalhes, meu Pai. Então, Pai, continua abençoando a tua filha, Pai, do fio de cabelo até a planta dos pés. Cuida da sua parentela também, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Que cada vez mais, Senhor, ela tenha disponibilidade, Senhor, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. E que cada vez mais ela venha crer, Pai, que em meio a tantas adversidades, meu Deus, nada tem fugido do teu controle, Senhor, e os teus olhos estão em todos os lugares, contemplando tudo, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Te agradeço, Senhor, por esta noite, meu Deus. Te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a vencer, Senhor, esses dias de 40 dias, meu Pai. Cada um aqui eu sei que tem um propósito, meu Pai. Então, Senhor, toma esses propósitos nas tuas mãos, Senhor. Que esse tempo, Senhor, venha ser um tempo de te buscar mais, de ouvir mais a tua palavra, de estar, assim, se achegando mais próximo do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma nossos pedidos nas tuas mãos, Senhor. E que hoje e sempre, meu Pai, prevaleça a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, sobre estes pedidos, Senhor, e que venha acontecer, Senhor, no teu tempo, na tua hora, porque o teu tempo é bom, é perfeito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos dá uma noite assim abençoada de um sono reparador, Senhor. Visita nossos corpos, Pai. Neutraliza, Senhor, toda dor, toda enfermidade, todo cansaço, toda fadiga. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Descama também os nossos olhos espirituais, meu Pai. Tira tudo que não provém de ti, Espírito Santo de Deus. Te apresento também, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, que estejam sensíveis, meu Pai, a ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Te peço também, Senhor, discernimento espiritual, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos dá discernimento espiritual para sabermos, Senhor, conduzir nossas vidas, Senhor, naquilo que te aprai, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo aquilo que o Senhor vai continuar fazendo sobre as nossas vidas. Eu te louvo e te agradeço, crendo na vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.